Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar sobre nossos pés. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto você encontra a referência bíblica, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela vida do meu amigo Pastor Richard. Pastor Richard, obrigado pelo convite. É uma honra, motivo de muita alegria poder estar aqui cooperando com o setor 1. Deus continue abençoando. Cumprimento a todo o corpo de obreiros. Deus continue abençoando a todos os pregadores, amigos. Deus continue abençoando. Estou acompanhado de alguns amigos. Meu amigo Gilberto, que está ali no teclado, ele me acompanha em algumas agendas. O Marco Feliciano tem um tecladista dele, né? Eu também tenho o meu. Tá a esposa dele, Franciele. Tá ali minha digníssima Raíssa, setor 6. Meu amigo Maurício, varões de guerra. Deus continue abençoando, obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem encontrou se manifeste dando glória a Deus. Escrito está: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam entrando no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, Lucas, depois de registrar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus no evangelho que leva o seu nome, ele fala agora das obras do Cristo ressurreto, glorificado e ascendido. Obras estas realizadas por intermédio da igreja. Atos dos Apóstolos mostra a rápida propagação do cristianismo de Jerusalém para a Judéia, Samaria, Roma e até os confins da terra. O testemunho unânime da igreja primitiva é que o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico amado, e também autor do Evangelho de Lucas. Essa tese ela é sustentada pela similaridade na dedicatória dos dois livros, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 1 ao 5, e também pelas suas semelhanças em estilo, em caráter e em linguagem. Atos dos Apóstolos provavelmente foi escrito no ano de 60 a 62 depois de Cristo, uma vez que ele termina antes da libertação de Paulo da prisão, e não menciona as perseguições de Nero com a igreja primitiva, porque a igreja primitiva, as perseguições de Nero começou no ano de 64. Atos dos Apóstolos tem dois propósitos. Primeiro, registrar a história da igreja primitiva,
e mostrar que a mensagem do Evangelho está alicerçada em fato histórico. Segundo, mostrar que a mensagem do Evangelho, ela aplica-se a todo tipo de nações e todo tipo de pessoas. Atos dos Apóstolos tem 5 características únicas. Primeiro, pode-se chamar o livro de Atos de um relato de 3 continentes: África, Ásia e Europa. Segundo, pode-se chamar um relato de 3 cidades: Jerusalém, Roma e Antioquia da Síria. Terceiro, Atos dos Apóstolos é um livro de oração, contando com o registro de 18 reuniões de oração. Quarto, é um livro de reavivamento, contando com o registro de 9 reavivamentos. E quinto, é um livro de pregação, contando com o registro de 18 sermões. Atos dos Apóstolos tem a comparação com os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, porque Atos abre a porta da fé para os judeus, para os romanos e para os gregos, e os evangelhos sinóticos abrem a porta da fé para os judeus, por intermédio do evangelho de Mateus, abre a porta da fé para os romanos, por intermédio do evangelho de Marcos, e abre a porta da fé para os gregos, por intermédio do evangelho de Lucas. E Atos dos Apóstolos também tem a comparação com os evangelhos na sua totalidade, os 4 evangelhos, porque os evangelhos mostram a obra de Cristo em humilhação, ao ponto de Paulo escrever na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, que Jesus ele humilhou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo. Então os evangelhos mostram a obra de Cristo em humilhação, mas Atos mostra a obra de Cristo em exaltação. Os evangelhos mostram como que Cristo desceu na terra e tomou sobre si um corpo humano. Atos dos Apóstolos também mostra como que o Espírito desceu na terra e também tomou sobre si um corpo humano. Quem? A igreja. Atos dos Apóstolos é a conexão entre os evangelhos e as epístolas, fornece o pano de fundo histórico para todas as epístolas de Paulo, com exceção de 1ª e 2ª Timóteo e de Tito. Atos capítulo 1 é a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é a promessa do Espírito Santo cumprida. Atos capítulo 3, a igreja se comporta como cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele dá o seu último discurso e ele diz: não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas Jesus, enquanto ele está falando um discurso, chega e faz uma pergunta para Deus, para Jesus, e fala: mestre, quando que o Senhor restaurará o reino a Israel? Observe, Jesus está falando de um assunto totalmente espiritual e totalmente do céu. Vem um e pergunta coisa da terra. Por quê? Porque a igreja de Atos 1, obviamente, ainda não tinha passado pelo revestimento do Espírito Santo. A igreja de Atos 1 ainda não tinha sido cheia do Espírito Santo. E quem não é cheio do Espírito Santo, e quem não é revestido de poder, ele sempre vai visar coisa da terra. Alguém que não é cheio do Espírito Santo, que não é revestido de poder, ele vem num culto como esse. A leitura inicial foi totalmente espiritual e totalmente do céu. Os hinos da harpa é totalmente espiritual e totalmente do céu. A dança
é totalmente espiritual e totalmente do céu. A saudação é totalmente espiritual e totalmente do céu. Mas ele sempre vai visar coisa da terra. Paulo está no cenáculo pregando em Atos 20. E o discurso dele se estende até a meia-noite. E a Bíblia diz que ali tinha um jovem chamado Eutico, que ele estava sentado na janela. Ele está ouvindo Paulo pregando de um assunto totalmente espiritual e totalmente do céu. Mas ele está na janela. E quem está na janela tem duas visões: a de dentro e a de fora. Quem está na janela, ele ouve o que está sendo pregado dentro, mas ele ouve também o que está acontecendo, está sendo falado fora. Quem está na janela, ele vê o que está acontecendo dentro, mas ele também vê o que está acontecendo lá fora. E o que acontece? Eutico cai do terceiro andar. E o detalhe, no cenáculo tinha muitas luzes. Pode ter luz o tanto que for no cenáculo, mas se ele estiver na janela, ele vai cair. E o detalhe, ele não cai para fora, ele não cai para dentro, ele cai, porque quem está na janela, ele não vai cair para dentro, ele cai para fora. Mas a Bíblia diz que Paulo desceu. Por quê? Porque quem está na janela cai, mas quem está no cenáculo, ele desce. Ah, você não pegou. Quem está na janela, ele cai, mas quem está no cenáculo, quem está firme dentro do cenáculo, ele não cai, ele desce. Ei, Rai, vem comigo, baterista. Você está na janela ou está dentro do cenáculo? Se você está dentro da janela, se você está no cenáculo, você vai cair. Mas eu acho que aqui no setor 1 tem gente que está dentro do cenáculo, que todo dia ele desce, todo dia ele desce, todo dia. Está na janela ou está dentro do cenáculo? Está na janela ou está dentro do cenáculo? Aí Pedro segue as instruções de Jesus. Ele vai para Jerusalém com os discípulos. E a Bíblia diz que tinha 120 com ele. Então Pedro, ele toma a palavra e fala: olha, nós temos um problema para ser resolvido. Qual? Nós temos que colocar alguém no lugar de Judas. E olha o detalhe que Pedro ele fala: que este, o Judas, ele comprou um campo com o galardão da iniquidade. O que era? As moedas. Mas espera aí, a Bíblia não diz que ele jogou as moedas. Então, se Pedro está falando que em Atos ele comprou o campo, quer dizer que ele pegou as moedas de novo. Ele tinha jogado as moedas. E não tem como pegar algo do chão em pé. Tem que se prostrar para pegar. Aqui eu aprendo algo, o quê? Judas, ele preferiu se prostrar diante das moedas do que se prostrar diante da cruz para se arrepender. Ixi, amai candarai. Ele preferiu se prostrar diante das moedas do que se prostrar diante da cruz. Enquanto tem Judas se prostrando diante das moedas, fica tranquilo, por quê? Porque tem João se prostrando diante da cruz.
enquanto Judas está prostrando diante do galardão da iniquidade, João está lá debaixo da cruz, ao ponto do mestre falar assim: ei, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Aí ele fala assim: ó, vamos lançar sortes para ver quem vai ficar no lugar de Judas. Eles lançam sorte e a sorte cai em quem? Apresentaram dois para ficar no lugar de Judas: José, que era Barsabás, por sobrenome o Justo, e Matias. Então Pedro ora a Deus e fala: mestre, Senhor, o Senhor sabe do coração de todo mundo, mostra-nos quem é capaz de ficar no lugar de Judas. E a sorte cai em Matias, o que ia resolver o problema. Deixa eu fazer um paralelo com Jonas aqui. Deus manda Jonas pregar para Nínive, ele vai para Tarsis, ele entra no navio, começa a navegação, Deus manda uma tempestade, ele desce até o porão, dorme profundamente, o marinheiro desce, chama ele, e ele se reúne e fala assim: ó, vamos lançar sortes para quem é o causador do problema. E a sorte cai em quem? Em Jonas. Se hoje, na época era o Urim e o Tumim, para ver quem que era, a sorte cai em Jonas, o causador do problema, mas a sorte também caiu em Matias, o que ia resolver o problema. Não entendi, pregador. Quem é você na sua casa? O Jonas que causa o problema ou o Matias que resolve? Quem é você lá no seu trabalho? O Jonas que causa o problema ou o Matias que resolve? Quem é você na sociedade? O Jonas que causa o problema ou o Matias que resolve? Deixa eu afundar o prego. Quem é você na igreja? Quem é você no conjunto? Quem é você no ministério? O Jonas que causa o problema ou o Matias que resolve? Deus sabe quem é Jonas e Deus sabe quem é Matias. Aí está subindo Pedro e João na hora nona, a hora da oração. Os judeus, o dia do judeu era de 6 da manhã até as 6 da tarde. E os judeus devotos, eles oravam em 3 períodos: 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é a hora nona, onde que Pedro e João estavam subindo. Você vai perceber esses dois muito próximos. Em Lucas 5 eles eram sócios no negócio da pesca. Em Lucas 22 foram os dois que prepararam a última ceia. Em João 20 foram os dois que correram até o sepulcro. Em Atos 8 foram os dois que pregaram aos samaritanos. Agora os dois estão aqui subindo um monte para oração. E a Bíblia diz que era levado um coxo todos os dias à porta. Esse coxo, ele tinha 40 anos de idade. Uma pessoa de 40 anos, ela é leve ou ela é pesada? Pesada. Então era necessário mais de uma pessoa para levar ele até a porta do templo. Eles levaram ele todos os dias e colocavam diante da porta formosa. Aí eu lembro de Marcos capítulo de número 2. Está vindo 4, levando um coxo. Na onde que Jesus estava pregando? Ele estava em Cafarnaum. Eles não acharam lugar para passar por baixo. Eles levantaram e desceram o coxo. Observe, os amigos de Atos 3, Jesus falou assim que ele é a porta. Tem alguém que já pegou? Os amigos de Atos 3 levou o coxo diante da porta formosa, mas os amigos de Arcos 2 levou o coxo diante da porta perfeita. Os amigos de Atos 3
levou o coxo diante da porta de baixo. Mas os amigos de Marcos 2 levou o coxo diante da porta de cima. Os amigos de Atos 3 levou o coxo diante da porta que não cura. Mas os amigos de Marcos 2, ele levou o coxo diante da porta que cura. Os amigos de Atos 3 levou o coxo diante da porta que não batiza com o Espírito Santo. Mas os amigos de Marcos 2 levou o coxo diante da porta que pode batizar. E para você dar um glória, segura. E para você dar um glória, os amigos de Atos 3 levou o coxo diante da porta que não salva. Mas os amigos de Marcos 2 levou o coxo diante da porta que salva. Pregador, eu não sou o paralítico, glória a Deus. Se você não é o paralítico, então você é um dos amigos. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual amigo que você é? De Atos 3 ou de Marcos 2? Ao nosso redor tem paralíticos espirituais. Lá no seu trabalho tem algum paralítico espiritual. Talvez até na sua casa tem alguém paralítico espiritual. Se você não é um paralítico, qual amigo que você é? Na sua escola tem um paralítico. Na sua faculdade tem um paralítico. Na rua da sua casa tem um paralítico. E essa porta era a porta formosa, ela era feita do bronze corinto. Ela era feita do bronze corinto. E Flávio Josefo vai nos dar uma informação, lembrando que Flávio Josefo não era cristão. Flávio Josefo era um historiador judeu. Ele nos dá uma informação interessante. Qual? Que essa porta formosa era necessário 20 homens para abrir essa porta. Mais ou menos 20 homens para abrir essa porta. Meu amigo Ítalo, sabe o que me chama a atenção? É que 20 homens conseguiu abrir a porta, mas eles não conseguiam colocar o coxo para dentro. Vinte homens conseguiu abrir a porta, mas só 2 que conseguiu colocar o coxo para dentro. Vai ser ruim de dar glória, mas eu vou falar. Por que eles não conseguiam colocar o coxo para dentro? É simples. Se abrir a porta do templo é porque trabalhava no templo. Se abrir a porta do templo é porque servia no templo. Trabalhava no templo, mas trabalhava vazio. Servia no templo, mas servia vazio. Mas está vindo 2 que não está vazio. Ei, candará. Está vindo 2 que está vindo de Atos capítulo 2. E o que diz em Atos capítulo 2? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas de repente ouve-se do céu um som veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, a qual repousavam sobre cada um.
e todos foram cheios. E candaraba candarais, rai candaraba suri candarabaraba candarai, rai chama candaraba candarai. Eles foram cheios. Eles foram cheios. Será que tem alguém cheio? Será que tem alguém nessa noite cheio? Será que tem alguém nessa noite cheio? Quem está cheio vem comigo na língua estranha. Ei, candarai, rabacandaraba sai, ore candará, candaraba sui, candarai. Pai, quem é cheio, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória. Pregador, mas é só 2, é. Eu prefiro andar com a minoria cheia do que com a maioria vazio. E aproveitar que tem alguns pregadores aqui, e eu também sou, glória a Deus por isso. Mas nós pregadores e pastores, é melhor a gente ter pouca agenda, mas pregar cheio, do que ter muita agenda e pregar vazio. As meninas da dança, é melhor ter pouca agenda para dançar, mas dançar cheia, do que dançar que tem muita agenda e dançar vazio. Os músicos, os adoradores do rei, você que faz parte de algum ministério, é melhor ter pouca agenda, mas ter cheia, do que ter muita e ser vazio. Aí Pedro chega diante daquele coxo. E olha o que a Bíblia diz: e fixando nele os olhos. O irmão ali pregou Atos 1. Essa mesma palavra de fixando em Atos 3 é a mesma palavra fixando em Atos 1. Qual que é o contexto de Atos 1? Eles estavam fixando os olhos no céu. Eles estavam fixando os olhos. Dá um pouquinho de retorno, meu amigo. Eles estavam fixando os olhos no céu. Pastor Richard, meu amigo, sabe o que eu aprendo? Quem fixa o olho nos céus em Atos 1, não tropeça no coxo em Atos 3. Eu vou melhorar. Quem fixa o olho no céu, não tropeça no traficante. Quem fixa o olho no céu, não tropeça na prostituta. Quem fixa o olho no céu, não tropeça naquele que está viciado no crack, na maconha, na cocaína. Quem fixa o olho no céu, não tropeça naquele que é viciado no alcoolismo. Tem muitos por aí que estão tropeçando nos lá de fora. Por quê? Porque está deixando de fixar os olhos no céu. Mas hoje eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer: fixa o olho no céu, que no coxo você não tropeça, nos lá de fora você não tropeça. Fixa o olho no céu.
Pedro diz assim, ó: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Por quê? Porque se eu te dar a prata hoje, na segunda, na terça você continua coxo. Se eu te dar o que você quer na terça, na quarta você continua coxo. Mas eu vou te dar algo que vai mudar a sua história. O que? Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Retorno, retorno, retorno. Pregador, e qual que é esse nome? Paulo nos diz qual que é esse nome. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e se tornando semelhante aos homens, e achado semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, pelo que o Pai soberanamente lhe deu um nome. Qual o nome? Que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome que está acima de todo nome. Deixa eu te dizer, você pode até não ter o carro do ano, mas se você tiver o nome, você não pode até não ter uma conta bancária gorda, mas se tiver o nome, você pode até não ter um terno diferente para vir para o culto, mas se você tiver o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome. Levanta-te e anda. O lindo está aqui. Fique de pé no seu lugar. E no versículo 3, olha o que é que diz no versículo 3, capítulo 3. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Quantas esmolas? Quantas esmolas? Uma. Eu vou precisar da sua ajuda agora. Na medida que eu vou falando a palavra, você vai contar comigo. Uma. Eu vou falar outra palavra, você vai contar comigo. Duas. Amém? Quantas esmolas o coxo pediu? Uma. Vamos contar agora, versículo 8. E saltando. Uma. Mais forte. E saltando. Ele se pôs em pé. Mais alto. E andou. Entrou com eles no templo. Andando. Saltando. E louvando a Deus. Pediu quantas esmolas? Uma. Recebeu quantas bênçãos? Segunda Reis, capítulo de número 5. Naamã estava leproso. Quando Naamã vai até a casa do profeta Eliseu, Geazi abre a porta e fala: olha, o profeta Eliseu falou para você mergulhar no rio Jordão quantas vezes? 7.
Ele sai, olha o que o profeta, olha o que Naamã fala. Eu achei que o homem de Deus, o profeta, ia colocar a mão sobre a lepra. Ele fala no singular. Então quer dizer que a lepra estava em um lugar. Ele queria a bênção só em um lugar. Mas o profeta, como é profeta de Deus, ele diz: vai lá e mergulha 7. Por quê? Porque não é só um lugar que eu preciso curar. Não é só um lugar que eu preciso curar. Talvez você veio aqui essa noite e está pedindo Deus algo em uma área, mas Ele está falando: eu não sou um alienado que eu vou falar que é para todo mundo, não, é só para alguns. Mas tem alguém aqui que precisa ser curado, é por inteiro. É mais de um lugar. E quantos dias tem a semana? 7. Ele quer te curar na segunda. Feche seus olhos e adore. Ele quer te curar na terça. Ele quer te curar na quarta. Ele quer te curar na quinta. Ele quer te curar na sexta. Ele quer te curar no sábado. Vem comigo. Ele quer te curar no domingo. Ei! Ele não quer só te curar em uma área. Ele não quer só dar uma bênção, uma esmola. Ele quer te curar por inteiro. O 7 é o número de totalidade. Adore Ele que Ele te cura. Adore Ele que Ele te cura por inteiro. Adore Ele. Vem comigo, vem comigo. Cadê os cantores? Cadê os cantores? Louva a Deus aí. Adore a Deus aí comigo. Adore a Deus aí comigo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Quem tá com as vestes brancas aí? Quem? Quem tá com as vestes brancas aí? Quem? Maranata, Ele tá vindo. Maranata, Ele tá vindo. Ei, Ele quer te curar pra te levar. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Segura baixinho, bem baixinho. Segura bem baixinho, bem baixinho. Eu não imaginava que era lindo assim. Aleluia. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperando, eu amo a minha casa. Pode morar aqui. Aleluia. Aleluia. Pode morar aqui. Diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele. Diga pra ele, diga. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Isso. E pode morar aqui. E pode morar. E pode morar. E pode morar. E pode morar. Segura. Bem baixinho. Olha pra mim. Olha o que o Vinícius disse. Os discípulos disseram: eu não tenho ouro e não tenho prata,
As coisas da terra você pode até alcançar, mas o que você precisa realmente é aquilo que vem do céu. Olha para mim, pastor, eu até tenho na terra, mas sou um incompleto. Eu queria ter as coisas do céu. O que eu faço? A primeira coisa é: tenha Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, eu estou afastado dos caminhos de Jesus. Pastor, eu me desviei dos caminhos de Cristo. Pastor, eu quero hoje renovar a minha aliança com Jesus. Deus falou comigo: eu tenho no nosso meio pelo menos 2 pessoas que precisam restaurar a aliança com Ele. Dá uma olhadinha pro lado aí, dá uma olhadinha pro lado, dá uma olhadinha pro lado. Segura na mão dele aí, segura na mão dele, segura na mão dela, segura aí bem forte. Para ele não correr, não deixa ele correr não, não deixa ela correr não, segura bem forte. Olhe agora nos olhos verdes dele, olha nos olhos verdes dele e olha nos olhos verdes dela. Diga para ela assim: eu vou te fazer uma pergunta. Diga para ele: eu vou te fazer uma pergunta. E a sua resposta é sim ou não. Me entendeu? É sim ou não. Fala com ele assim: lá vai a pergunta. Fala que ele olha para mim, olha para mim, fala que ele olha para mim. Diga para ele assim: se Jesus voltasse agora para buscar a igreja, para morar no céu, você subiria para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Responde! Responde para ele! Responde para ela! Subiria! Não subiria! Xerecalabalai! Olha para mim, olha para mim, olha aqui. Vou terminar agora, olha para cá. Segurando a mão dele aí. Se ele falou para você que não é salvo, ou que não sabe, seja hoje um profeta na vida dele. Se ele falou para você que não sabe, ou que não é salvo, é a sua hora de fazer as coisas acontecerem na terra. Diga para ele assim: você não está sozinho. Se você precisar, eu vou lá na frente com você. Diga para ele: se você quer ir lá na frente, se ele quiser, traz ele aqui, traz ela aqui. Diga para ele: você não está sozinho. Entenda, Deus te chamou nesta noite para o milagre, e para isso é necessário você confessá-lo e entregar a tua vida. Cadê você? Olha para ele, diga assim: tem certeza? Diga para ele: hoje é a sua oportunidade. Solte a mão dele, solte a mão dele. Agora olha para ele e diga assim: a partir de agora é você e Deus. Olha para mim, eu estou terminando, vou terminar agora. Eu estou insistindo porque não é nós que aceitamos a Ele, é Ele que nos aceita. Ele está dizendo para alguém nessa noite, para 2: eu estou querendo te aceitar nessa noite, mas o passo de fé é seu. É você que tem que fazer. E nós temos pelo menos 2. Vou ser mais exato: uma moça e um rapaz. É com você que Deus está dizendo. Pastor, mas se eu for lá na frente, o que vão dizer de mim? Que você é vitorioso, que você é escolhido, que você é separado. Cadê você? Vem cá. Nosso tempo já esgotou. Cadê você? Nós queremos orar pela sua vida. Pastor, eu vou hoje entregar. Quer uma boa notícia para você nessa noite? A menina da dança que estava sumida desde 6 horas da tarde, acabaram de achar ela. Sabe quem faz isso? Deus. É Deus cuidando, é Deus zelando. Pastor, mas se eu for na frente... Não, entenda. É noite de vitória. Que Deus vem te dar uma nova oportunidade.